Olá, hoje eu falarei sobre o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. E, bom, esse livro, primeiramente, ele é uma espécie de autoajuda, um livro que vai guiar, fornecer informações para o aluno, para o estudante que está seguindo a carreira escolar e tudo mais, e quer aprender como funciona a mente humana, os processos de aprendizagem, fornece também algumas dicas, né, de como realizar o estudo, as leituras, como ler, porque o professor Pierluigi ele tem muito da questão de ler livros. Ele é um professor que lia, ele é um professor falecido já em 2015, se não me engano. Ele lia muito livro. E neste livro ele vai explicar primeiramente como funciona o cérebro humano, né? Tem toda a diferença entre sistema límbico, o córtex cerebral, onde no córtex é armazenado a memória para sempre, e já no sistema límbico é uma espécie de memória rápida, né? É uma memória de curta duração, acontece geralmente quando você tenta decorar rapidamente o número de telefone, uma frase rapidamente, mas que você não tem a tendência de gravar, ou até mesmo tu pode ter a vontade de gravar, mas que teu cérebro posteriormente poderá jogar fora. Como que eu digo posteriormente, né? Porque o cérebro, durante o dia, ele armazena informações que ocorreram. E isso também acontece, essa retenção de informações ocorre muitas vezes por meio das emoções. Explico. Quando ocorre algo que te deixa muito feliz, ou que te deixa muito triste, normalmente tem maior tendência do teu cérebro gravar isso, que teve um grande peso emocional para você, né? Essa é uma das coisas que também o Pierluigi vai falar sobre essa carga emocional. E no sistema límbico, então, é armazenada as informações rápidas, né? E posteriormente, ele vai ficar armazenado, a informação vai ficar armazenada. Posteriormente, durante o sono, é que vai ter a passagem do sistema límbico para o córtex, né? Que é onde a memória vai ficar armazenada, né? Vai ser armazenada nos neurônios. Inclusive eles fazem toda uma explicação, o professor faz toda uma explicação de como funcionam os neurônios. E então, continuando. Enquanto nós estudamos, enquanto nós lemos, enquanto nós aprendemos, enfim, informações são gravadas nesse sistema límbico que durante o sono vão ser mandadas para o córtex. Então, quando você lê um livro, você vai aprendendo, você vai adquirindo conhecimento do que o autor ou os autores escreveram, e isso vai armazenando no sistema límbico. E quanto maior tem uma carga emocional, por exemplo, quando você lê um romance e você vê a morte de um personagem que você gosta e você sente uma extrema tristeza com isso, vai ficar gravada na sua mente, você vai se lembrar disso. Ou, na verdade, o que tem a maior chance. E quando você tem prazer em aprender algo, também ocorre. Quando você tem um desejo de aprender, né? Outra coisa é que quando
quando nós dormimos e a informação é passada pelo córtex da importância de um sono eficaz, um sono de qualidade, ele explica também, durante esse processo, como funciona o sono, porque o sono ele trabalha por etapas. Inclusive, deixa eu ver se eu tento achar aqui no livro sobre o sono. Aqui, eu vou ler o trecho onde ele fala sobre o RAM e HD do seu cérebro. Como você já deve ter notado, enquanto todo mundo sabe salvar no micro, quase ninguém sabe salvar no cérebro. O que torna o sistema educacional brasileiro tão catastrófico é um dos piores do mundo. É o fato de que a maioria das escolas ser ineficientemente burocratizada. Elas não se preocupam em ensinar seus alunos a realmente aprender, ou seja, em armazenar conhecimento de forma permanente. Continuando, vou dar um pequeno salto aqui, tem um parágrafo ainda, mas eu vou dar um salto. No miolo temos o chamado sistema límbico, cheio de estruturas complexas, tálamo, hipotálamo, amígdala, etc., nas quais se destaca uma, denominada hipocampo, muito importante para a memória de curto prazo. Envolvendo esse miolo, como se fosse a casca de uma árvore, em latim córtex, temos logo a parte mais nobre, entre aspas, do cérebro, fundamental na memória de longo prazo. Então, há uma ilustração aqui, eu recomendo. Assim, eu falo sobre o livro, mas eu recomendo a leitura dele, né? Você mesmo comprá-lo ou, enfim, emprestá-lo de alguém. Achar o PDF na internet, não sei se é o PDF, eu tenho livro físico, e lê-lo, porque por um vídeo, pelo vídeo, é difícil você captar o que o autor quer passar realmente. Já lendo, você tem essa intimidade com o autor, né? Então é melhor comprar o livro. Pode ver o vídeo, mas também eu recomendo, para ter um maior contato com o autor, com o que o autor escreve, ler o livro. Continuando a leitura, aliás, eu me perdi aqui já. Então, parte nobre do cérebro fundamental para a memória de longo prazo. Então, o sistema límbico ele traz a memória de curto prazo. O córtex, a memória de longo prazo. Como você já deve ter percebido, o sistema límbico faz um pouco o papel da memória RAM de um micro, enquanto o córtex, entre outras funções, seria o equivalente a um HD, né? O RAM, no caso de um computador, quando você desliga o computador, a RAM apaga-se por completo, enquanto aquilo que está armazenado no HD tende a ficar lá, né? Claro que ele vai explicar a diferença de um HD para um cérebro humano, já que o cérebro humano tem uma mudança física na estrutura dele, né? O cérebro tem a criação de neurônios. Conforme você vai aprendendo, vai sendo criado neurônios, vão armazenando a informação e eles vão trabalhando como uma espécie de corrente, né? Uma coisa vai levando a outra, as memórias vão sendo puxadas, vão sendo lembradas. Deixa eu continuar. Aqui é sobre o sistema límbico, né? A memória de curto prazo. Ela é muito, mas muito provisória. As informações dificilmente sobrevivem a uma noite de sono. Se alguém lhe disser o número de telefone, por exemplo, você será capaz de retê-lo por alguns minutos, o tempo que ele ainda estiver ressoando em sua mente. Mas se você não tomar alguma medida para que fique gravado de forma permanente no dia seguinte ou até algumas horas depois, o número estará completamente esquecido. Quando essa parte do cérebro está no controle, o que costuma acontecer assim que você acorda, você passa a ter um comportamento que, na melhor das hipóteses, poderia ser chamado de abobado. Quando você acorda com uma espécie de sonolência, né? Acaba de acordar, fica com o corpo sonolento, o seu cérebro ainda
está em letargia, está lento, raciocínio lento, né? Tanto é que quando você acorda, sim, a coisa que você não quer fazer é ficar conversando, né? Não está disposto a conversar. Seu cérebro está lento ainda, raciocínio lento. Inclusive, não sei se ocorre com vocês, mas quando eu acordo e fico pensando algo, eu falo algo, logo após acordar, depois no momento quando estou mais acordado, mais desperto, eu penso naquilo e acho, sim, um pensamento extremamente sem conexão, sem sentido, né? É isso que ele quer passar. Pois esse rascunho abriga a fração menos inteligente de sua mente. Em compensação, no HD, córtex, cabe uma quantidade gigantesca de dados. Se alguém estudasse como um louco por 10 horas, né, todo dia, esgotaria a capacidade de processamento e armazenamento de seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Então, ele vai explicar, né, que para poder aproveitar todo esse potencial, porém, você deve ser capaz de escrever em seu córtex. A tarefa nem sempre é muito fácil. Isso ocorre porque no HD do cérebro as informações são retidas de forma bem diferente. Enquanto no computador a estrutura física, circuitos elétricos, fica inalterada e as informações modificam apenas a estrutura lógica no cérebro humano, uma informação apenas será retirada de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas. Então, aqui eu estou lendo agora, eu cheguei na página 34, eu comecei a ler, na verdade, na página 31. Então ele explica que no HD não há uma mudança física, né? Já na estrutura do cérebro há, de certa forma, uma mudança. As ligações entre os neurônios são alteradas. Um neurônio, a célula nervosa característica do cérebro, tem uma estrutura peculiar. Do corpo da célula nascem ramificações, detritos. Aliás, só para... aqui no livro há toda a estrutura do neurônio, né? Temos detritos, núcleo, nucleolo, mielina, axônio, sinapses. As sinapses são as que possuem a função de ligar com outro neurônio, né? E o neurônio ele vai tendo essas ligações um com o outro. Então, prosseguindo, na verdade, eu vou fazendo, quando eu leio, normalmente eu vou fazendo alguns saltos por alguns parágrafos, frases, para se tornar mais rápido, não ficar tão demorado o vídeo. Um conjunto de centenas ou até milhares de neurônios forma uma rede neural. Uma informação, portanto, é transformada em conhecimento somente se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. Sinapses devem ser desfeitas, outras ativadas, detritos morrem ou nascem, caminhos são refeitos. Portanto, a estrutura física do cérebro deve ser alterada. Então, novamente falando, no HD não há uma mudança na estrutura, enquanto no cérebro há novos caminhos são criados, novos neurônios, novos caminhos, outros são desativados e assim vai indo. Mas lembrando que... um segundo. Durante o sono que vai ocorrer essa mudança,
do sistema límbico para o sistema córtex, né? Durante o sono. Basicamente, quando você tem um dia muito denso, vamos supor que você estude o dia inteiro, né? E você sente o seu cérebro pesado, cansado, ao ponto de não conseguir reter mais um conhecimento, este é o momento que você deve descansar, né? No caso, dormir, tirar um cochilo. Eu recomendo dormir. E nesse momento do sono, vai passando as informações do sistema límbico para o córtex. Nossa RAM, porém, além de volátil, é muito pequena. Consequentemente, no fim do dia, o cérebro sente necessidade de resetar. Para isso, você sente o sono e adormece. Agora ele vai falar das diferenças do sono, né, das alternâncias que eu comentei antes. Aqui eu vou. Que ele tenta. Com o livro ele é recheado de ilustrações que tendem a facilitar a compreensão. Esse livro, na verdade, ele é para um público mais jovem, né? Claro que uma pessoa mais velha também pode aprender, mas em suma ele tem essas ilustrações para facilitar e também buscar um público mais jovem, facilitar a compreensão destes. Então, durante o sono alternam-se períodos de sono profundo ou sono sem sonho e momentos de intensa atividade que pode ser detectada pelo eletroencefalógrafo, instrumento que mede a atividade elétrica do cérebro. É por isso que você sente o sono. O sono não é a consequência de um corpo cansado. O sono é causado pela necessidade de esvaziar a RAM. É o cérebro pedindo: por favor, pare o carro que eu preciso trocar o pneu. Isso daqui, quem não leu o livro não vai entender. Mas aqui tem uma ilustração que ele tenta explicar sobre a diferença da RAM e do HD, que ele utiliza o exemplo do carro, né? Novamente, recomendo ler o livro, né? Daí ele explica sobre as mudanças entre sono profundo, sonho, sono profundo, sonho. Durante também essa fase, uma boa parte do conteúdo da RAM é simplesmente jogada no lixo. Você perde para o completo sempre aquilo que você havia retido na sua mente. Se, porém, houve um preparo prévio durante o sono profundo, uma pequena fração do conteúdo da RAM é enviada para o córtex, reconfigurando redes neurais e sendo assim gravada de forma permanente. Então, essa parte está bem explicada sobre o funcionamento, pelo menos bem resumido, né? Não é bem explicado. Resumo no máximo, que eu não quero ler o livro inteiro para você. Você terá que buscar o conteúdo. Eu apenas apresento o conteúdo, né, com um pouco de leitura. Então, depois da explicação de como funciona o cérebro, ele explica sobre a tendência do aluno, né? O que o aluno faz normalmente. E o que o aluno faz normalmente? O aluno ele não quer aprender, ele não quer ter o conhecimento, ele quer tirar nota boa. E aqui que é a outra crítica que o professor Pierre vai fazer nessa mentalidade. Essa mentalidade de buscar apenas a nota e não o conhecimento em si. Conhecimento, como eu posso dizer, de forma contemplativa, filosoficamente falando, né? Não confie em outra coisa, mas confie no próprio conhecimento, no próprio prazer de conhecer. Não que ele fala nessas palavras, ele só fala que o aluno se preocupa muito em tirar nota e não aprender em si. Depois ele dá uma dica, inclusive ele fala para você que estuda,
ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior. Quando você tem uma aula, normalmente o aluno pega, ele tem a aula, depois que acaba a aula bate o sino, esqueci, não quero mais saber, tchau, encerro o assunto por hoje. O professor Pierluigi, ele vai falar que você deve estudar novamente após a aula, né? Aquilo que você aprendeu durante ela. De certa forma, é um jeito de você fazer teu cérebro entender que aquilo é importante, né? Porque o cérebro vai pensar, poxa vida, você acabou de estudar e já está vendo isso de novo, eu vou gravar esse conteúdo. É mais ou menos assim. Porque daí, inclusive, seguindo a crítica dele, eu vou ler aqui. No fundo, a rotina da esmagadora maioria dos estudantes brasileiros consiste em assistir a aula de dia, apagar a aula à noite. E assistir a aula de dia, apagar a aula à noite. Mesma coisa, você fica um ano inteiro. Estudo de dia, à noite durmo e esqueci tudo. No outro dia faço a mesma coisa. No outro dia faço a mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Vai chegar um momento que você vai atravessar o ano inteiro de estudo sem aprender completamente nada. Basicamente, isso que ele fala. A dica do professor Pierluigi é basicamente que você deve estudar todo dia. Todo dia. Mas estudar pouco, sem exagero. Bom, eu dei um pequeno corte aqui. Talvez eu teria que cortar mais vezes durante o vídeo. Talvez eu faça uma divisão entre mais vídeos, não sei. Mas eu só esqueci de comentar que sobre o sumário. Eu comecei na parte 1 em quando estudar, a partir de quando estudar. O livro ele é dividido em partes. E eu comecei a partir do quando estudar. Eu, de certa forma, poderia ter feito em ordem, né? Começar desde a parte 1. Agora me bobei, agora já era. Voltando sobre estudar pouco. Estudar pouco, mas todo dia. Ele vai explicar sobre o estudo exagerado. Esse vídeo, na verdade, tem quase 23 minutos. 23 minutos. Tá bem comprido. Vou encerrar. Ele vai dizer: estude pouco. Você está louco? Já ouço você gritar. Estudar pouco. Mas meu pai, minha mãe, meus professores dizem o tempo todo que devo estudar mais. Exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais o sistema educacional do Brasil é um dos piores do mundo. Estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, você deve estudar melhor. Ele vai dizer quanto? A resposta é pouco, mas todo dia. Assim, as aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Durante anos viu os alunos fracassarem em seus estudos e em sua vida profissional e vi alunos terem sucesso, tanto durante sua fase de estudante quanto depois no ambiente de trabalho. Acho que agora vou dar um corte para tentar achar... Na verdade, não. Agora eu vou comentar um pouco sobre isso. Quando ele fala estudar com qualidade, o que ele quer dizer? Muita gente estuda completamente o dia inteiro, sem nenhuma pausa, sem nada. O cérebro da pessoa se esgota e acaba perdendo toda a eficácia do estudo. O cérebro se enfraquece de tal forma que ele não retém mais conteúdo. Deixa eu ver aqui. Mas isso
quanto estudar ele vai fazer na próxima parte, que eu vou ter que encerrar então, tá? Eu já estava, olha só, já estava começando a pegar conteúdo da próxima parte. Só que ele continua falando mais um pouco sobre, mas eu acho que o conteúdo já está bem extenso, já li bastante, já falei bastante. Mas ele, de certa forma, ele fala sobre... Ele continua dando os argumentos dele do porquê estudar pouco de cada vez, né? Ele repete, reitera, de que a aula aprendida hoje deve ser estudada hoje, não no outro dia, né? Então ele fala que... Vou só terminar fazendo essa leitura no final do Quando Estudar, que ele fala: hoje, ou seja, antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono, porque aqui ele fala sobre o cochilo, que muita gente tem o costume de tirar cochilo à tarde. Sobre o cochilo ele fala que se você é uma daquelas pessoas que assiste a aula pela manhã, almoça e dá um cochilo de 15 ou 20 minutos, não tenho nada contra. Agora, se você for uma daquelas pessoas que tem um péssimo hábito de dormir 1, 2 ou até mais horas à tarde, esqueça o estudo depois, as aulas já foram parar no lixo. Então, se você, por exemplo, estuda de manhã, almoça e dorme durante a tarde, dorme por um período muito grande, você provavelmente já perdeu o conteúdo, o estudo, tudo aquilo que você aprendeu durante a aula foi jogado no lixo. Então eu recomendo primeiro você reler, reestudar mais. E ele diz, inclusive, depois que ele fala disso, agora se você for uma daquelas pessoas que tem o péssimo... Não, isso eu já li, calma. Resumindo, então estudar pouco, mas todo dia. Todo dia? Já ouço as lamúrias e os gritos de protesto. Calma, a rigor não é todo dia. Existe um dia no qual você nunca deve estudar. Quando? No sábado? No domingo? Não, na véspera da prova, é o que ele vai dizer. E aqui se encerra a parte do quando devo estudar e se inicia quanto estudar, o tempo de estudo. Isso ficará para o próximo vídeo. Então, galera, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Agradeço muito pela atenção. Fiquem bem.